Graça e paz, amado irmão. Você sabe que não existe nenhum relacionamento entre o cristão e a maldição hereditária? Sim, é isso mesmo. Não existe nenhum relacionamento entre o cristão e a maldição hereditária. Em outras palavras, a maldição hereditária ou a maldição familiar não tem poder sobre o cristão, não tem poder na vida do cristão. Muitos de nós acreditamos nesse ensinamento que muitas denominações hoje têm ensinado ou têm passado, aonde até existe cultos específicos denominados como cultos de quê? Libertação, aonde são ensinados que essas pessoas são cristãos, mas ainda precisam passar pelo processo de quebra de maldição. Esse ensinamento não é bíblico, não é evangelho. O evangelho não nos ensina, nós não vamos encontrar no evangelho nenhum apóstolo a ensinar a essa doutrina ou esse ensinamento de quebra de maldição hereditária. Não existe esse ensinamento. O evangelho nos ensina algo novo, mostrando que nós estamos hoje em Cristo. E se estamos em Cristo, não há nenhuma maldição sobre nós. É isso que o evangelho nos ensina. Então, muitas dessas congregações ou dessas pessoas que creem nesse ensinamento, eles se baseiam no livro de Êxodo, no seu capítulo 20, no versículo 5, aonde Deus deu os mandamentos para o povo de Israel, e Deus foi alertando, advertindo eles, que se eles não andarem na vontade dele, adorarem a outros deuses, então ele vai visitar a maldade dos pais, ou os pecados dos pais, a terceira até a quarta geração daqueles que o aborrecem. E muitos só isolam esse versículo fora do contexto. Não continuam, porque tem ainda o versículo 6. Não continuam a ler o pós-texto. Somente isolam o versículo 5 e concluem que o cristão ou as pessoas que são salvas hoje ainda estão por debaixo da influência de pecados, estão a sofrer por causa dos pecados dos seus pais. E isso não é evangelho. E o povo de Israel também tinha esse conceito. O povo de Israel tinha esse conceito, que eles até criaram um provérbio. E Deus tinha que corrigir, logo lá no Antigo Testamento, esse conceito errado. Deus levanta o profeta Ezequiel, no seu capítulo 18. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estraga. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto os pais como os filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Deus aqui deixou bem claro para o povo de Israel que eles têm que parar de citar esse provérbio que os filhos e os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos é que apodreceu. Em outras palavras, os pais é que tomaram decisões erradas, agora os filhos estão a sofrer por causa das decisões erradas que os pais cometeram. E Deus está dizendo que a partir de hoje em Israel, esse provérbio tem que parar de existir. Deus está corrigindo aqui que não é assim. Você pode continuar a ler todo o capítulo de Ezequiel, capítulo 18. Você vai entender. E Deus vai mostrando que não. Se o filho escolher andar nos caminhos dos seus pais, o pai decidiu não andar no centro da vontade de Deus, não obedecer a Deus, não receber o evangelho, então sim, esse filho também vai morrer por causa do pecado, porque ele está andando na desobediência. Mas se esse filho escolher andar na justiça, crer em Jesus, confiar em Jesus, esse filho já não tem direito de que sofrer por causa do pecado do seu pai. Então nós precisamos entender essa realidade. Se no Antigo Testamento Deus está corrigindo e dizer que não tem essa coisa de que maldição hereditária, não existe isso. As pessoas vão pagar as consequências das escolhas e das decisões que eles tomarem. Mas hoje nós colocamos na nossa mente que tudo que acontece na nossa vida, principalmente para as mulheres que não casam, não têm filho, não têm trabalho, né? Não tem oportunidade de ter trabalho, então essa pessoa tem algum poder
uma força da família ou uma maldição hereditária que está perseguindo essa pessoa. E entra programa de programa, jejum de jejum, libertação de libertação, nada acontece. Nós esquecemos o fator que muitas das vezes nós que vemos em África, vemos que nosso governo não preparou condições de trabalho, de oportunidade de trabalho. E você procura emprego daqui, porta se fecha. Procura emprego daí, porta se fecha. Isso não quer dizer que é maldição. Não existe oportunidade de trabalho no nosso país. É a realidade. Mas nós queremos atribuir tudo o que é maldição familiar. E Deus está a dizer que isso tem que parar de existir na terra de Israel. Na nova aliança que nós nos encontramos, nós estamos por debaixo da graça de Deus. Não estamos por debaixo da maldição. Estamos por debaixo da graça, não por debaixo da maldição hereditária. Quem é cristão? Aquela pessoa que ouviu o evangelho, creu na morte, no enterro, na ressurreição, na exceção de Cristo, recebeu a vida que Cristo lhe concedeu. Jesus vive dentro dele, ele se torna uma só pessoa com Cristo. E se ele está em Cristo, não está em crise, essa pessoa está protegido, está coberto totalmente por Cristo. E a Bíblia deixa bem claro no livro de Gálatas, no seu capítulo 3, no versículo 13, que Cristo nos libertou da maldição da lei. Cristo nos libertou da maldição que a lei pronunciava, que se você não obedecer, então você tem que ser amaldiçoado. Cristo nos libertou da maldição da lei. E Colossenses, no seu capítulo 1, vai nos apresentar, lá no versículo 1, verso 3, vai dizer que Deus nos libertou do reino das trevas e nos adotou até no reino do seu Filho amado Jesus. Então nós estamos em Cristo, estamos em Deus. Se estamos em Deus, não tem maldição que poderá vir sobre a nossa vida. Hoje, irmão, se você está a passar por alguma dificuldade, rever as decisões, as escolhas que você tomou. Se você escolher andar como os teus pais, tomar as decisões que os teus pais tomaram no passado, então você vai viver as consequências. Mas isso não quer dizer que você está por debaixo de maldição. Romanos, no seu capítulo 8, no versículo 1, diz o seguinte. Vamos ler Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo de número 1. Romanos 8:1 diz o seguinte: já não há nenhuma condenação. Cristão não está por debaixo da maldição nem condenação. Amém? Ele vai dizer o seguinte, Romanos 8, verso 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, não existe maldição hereditária que nos persegue e que tem tentado trazer impedimento na nossa vida, não. Nós estamos em Cristo. Então, o cristão não está por debaixo da maldição hereditária. E não existe nenhum relacionamento entre o cristão e maldição hereditária. Então, esses ensinamentos todos que nós temos ouvido aí para fora, que você vai na igreja, vai numa congregação, o pastor, o profeta, você está passando por algumas dificuldades, vai te dizer que você precisa passar pelo processo de quê? Quebra de maldição. É fraude, não é bíblico, não é evangelho. O evangelho diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus ainda disse, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Hoje muitos continuam a entrar de libertação a libertação, quebra de maldição de quebra de maldição, porque não tem conhecimento da sua posição em Cristo Jesus, não tem conhecimento daquilo que a cruz, os benefícios que a cruz trouxe na sua vida. Quando nós começamos a ter esse conhecimento, o que a cruz significa para nós, que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, estamos em Cristo, então somos abençoados. Então nós já não vamos ter medo e nem vamos querer nem ter desejo de participar de nenhum culto de quebra de maldição, porque nós entendemos que não existe encantamento, não existe encantamento contra os escolhidos do Senhor. E você hoje é o escolhido. Cristo te selou, como diz lá no livro de Efésios, no seu capítulo 1. Cristo te selou, colocou o selo, seu selo, que é o Espírito Santo, que move e vive dentro de nós. Então o cristão é abençoado. O cristão não está por debaixo de nenhuma maldição. Que Deus nos abençoe.